Identidades trigonométricas complexas, exemplo 7. Sabemos que são identidades trigonométricas complexas quando os ângulos das identidades não são tão simples, como no caso aqui, não temos só apenas o x, mas sim 2x. E neste caso, temos que resolver, fazer a demonstração desta igualdade. Portanto, temos 1 mais tangente de x, que divide 1 menos tangente de x, e temos que provar que isto é igual a secante de 2x mais tangente de 2x, ou vice-versa. Neste caso, é melhor utilizar secante de 2x mais tangente de 2x. Então, temos secante de 2x mais a tangente de 2x é igual. Sabemos que o valor, a relação trigonométrica da secante de x é igual a 1 sobre cosseno de x. Nesse caso, temos 2x. Teremos secante de 2x é igual a 1 sobre o cosseno de 2x, mais a tangente, sabemos que é seno sobre cosseno. Então, tangente de 2x será seno de 2x, que divide o cosseno de 2x. Temos aqui os denominadores iguais, uma soma de frações com os denominadores iguais. Portanto, mantemos o denominador, que é cosseno de 2x, e somamos os numeradores. E lembrando aqui que temos as identidades trigonométricas de seno de 2x e cosseno de 2x. Sabemos que a identidade trigonométrica de seno de 2x é igual a 2 vezes seno de x, que multiplica o cosseno de x. E cosseno de 2x é igual a cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. E temos a identidade trigonométrica fundamental, que é igual o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Temos aqui o 1 e podemos desenvolvê-lo. 1 é igual a seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Portanto, eu tenho seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x mais seno de 2x. Seno de 2x equivale a 2 vezes seno de x vezes o cosseno de x. Portanto, eu tenho 2 vezes seno de x, que multiplica o cosseno de x. E tudo isto que se divide por cosseno de 2x. Cosseno de 2x equivale a cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Portanto, eu tenho aqui cosseno de 2x, cosseno ao quadrado de x, menos seno ao quadrado de x. E tenho aqui um trinômio quadrado perfeito, o inverso do produto notável. Portanto, eu tenho, se eu aplicasse do produto notável, seria o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Temos aqui o primeiro termo, que é seno de x, e o segundo termo, que é cosseno de x. E vamos colocar ele ao quadrado e positivo. Portanto, quadrado do primeiro termo, seno ao quadrado de x, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, 2 vezes seno de x vezes cosseno de x, mais cosseno ao quadrado de x, que é o segundo termo. Que tudo isto que se divide pela diferença dos quadrados. Então, a diferença dos quadrados, eu terei o produto da soma pela diferença. Então, o primeiro termo é cosseno, o segundo termo é seno. Então, eu tenho o produto da soma, cosseno de x mais seno de x, que multiplica cosseno de x menos seno de x. É o produto da soma pela diferença. E eu sei aqui que eu posso cortar seno de x mais cosseno de x, eu corto um desses seno de x mais cosseno de x por seno de x mais cosseno de x, ou seja, cosseno de x mais seno de x. E o que vai me sobrar? Vamos apagar esta primeira parte e vamos reescrever. Terei seno de x mais o cosseno de x, que divide cosseno de x menos seno de x, cosseno de x menos seno de x. Tem aqui uma divisão. Essa divisão eu posso substituir como igual
a seno de x mais o cosseno de x, que divide cosseno de x, que tudo isto divide por cosseno de x menos seno de x, que também divide por cosseno de x. Então, se eu desenvolver essa divisão, eu vou pegar o numerador, que é seno de x mais cosseno de x dividido por cosseno de x, e multiplicar pelo inverso do denominador. Se eu multiplicar pelo inverso, eu vou cortar o cosseno de x pelo cosseno de x, eu terei exatamente o que eu tenho aqui, seno de x mais cosseno de x e cosseno de x menos seno de x. Então, eu só transformei o formato da expressão. A quantidade continua o mesmo. E terei aqui a divisão, a simplificação. Seno de x por cosseno de x, eu vou estar separando, mais cosseno de x por cosseno de x, cosseno de x por cosseno de x, que tudo isso que se divide, vamos apagar aqui, se divide por cosseno de x, que divide cosseno de x, menos seno de x, que divide cosseno de x. Eu tenho seno sobre cosseno, nós sabemos que é tangente deste ângulo, que é x, mais cosseno de x, que divide cosseno de x, mais 1. Tudo isso que divide cosseno de x, que divide cosseno de x, é igual a 1, menos seno de x sobre cosseno de x, tangente de x. E podemos definir que secante de 2x mais tangente de 2x é igual a 1 mais a tangente de x, que divide 1 menos a tangente de x, que é exatamente o que temos aqui. Então, através desse desenvolvimento, utilizando identidades trigonométricas e identidade trigonométrica fundamental, podemos comprovar esta igualdade. Eu vos convido a assistir outros tutoriais e outros exemplos em matemática no site tariasplus.com.